Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e esse é um assunto que eu tenho que comentar, né? Porque, olha, eu fiz hoje um vídeo dos 10 melhores pilotos de todos os tempos e coloquei o Schumacher em primeiro lugar, né? E eu cheguei até a citar esse contraste da Ferrari antes dele e depois dele, né? Porque a Ferrari caiu muito de produção desde que ele saiu, né? Não imediatamente, né? Até vou citar aqui sobre 2007 e 2008, não foram anos ruins da equipe italiana, mas o fato é que eu peguei uma estatística aqui, né, o Holiness, né, o F1 Big Data, né, do Twitter, me deu essa informação que obviamente tinha que virar vídeo, né? Em 180 corridas, né, com a Ferrari, Michael Schumacher alcançou o total de 72 vitórias, né? Desde que ele deixou a equipe, a Ferrari já correu em 381 GPs e ganhou 56. Ou seja, 16 a menos do que o Schumacher ganhou em seus 11 anos pela equipe. Que ainda tem que ressaltar isso, foram só 11 anos, né? Tipo, só não é pouco, né? 11 anos é coisa pra caramba, né? Mas já são 19 desde que ele saiu, né? E são temporadas com cada vez mais corridas, etc, né? E a gente não vê a Ferrari conseguindo superar isso, né? E não é só o Schumacher saiu, entende? Né? Eu não acho que é só o piloto sair, porque a Ferrari teve ótimos pilotos depois que ele saiu. O próprio Kimi Raikkonen, eles tiveram o Fernando Alonso, que é um dos melhores pilotos da história, Sebastian Vettel. A dupla hoje não é ruim, né? Tipo, o Charles Leclerc é um piloto espetacular. Você tem o Lewis Hamilton, tá, foi muito mal nesse ano, mas nada impede que ele volte a ter uma boa temporada, né? Eu acredito que, assim, dependendo do que aconteça, ele pode voltar a pilotar bem. Eu não acho que ele esqueceu como se pilota, né? Mas eu acho assim, é muito mais profundo do que isso. Eu acho que o Schumacher, ele era o líder dentro da equipe de uma maneira que ele ditava as coisas como aconteciam por lá. Ele teve o estofo necessário quando chegou como bicampeão para manter o Jean Todt na equipe. Para quem não sabe, quando o Schumacher chegou, o Luca de Montezemolo, os acionistas da Ferrari, queriam tirar o Jean Todt. O Jean Todt já estava antes, né? E o Schumacher, com conversa, quis manter o Jean Todt, né? Aí ele trouxe a galera da Benetton e etc. e fez o Dream Team, né? Porque no final, ele trazer o Ross Brown, o Rory Byrne, né, e também veio junto o Aldo Costa, que já vou citar aqui também no vídeo, né, foi muito importante para criar a fundação de uma equipe eficiente. Levou seu tempo e tudo isso, mas existiu muita coisa que eles conseguiram mexer ali para dar uma chacoalhada na Ferrari, para dar um padrão de eficiência, etc, né? Porque as coisas eram muito largadas, muito nas costas da tradição ali dentro da equipe, e a verdade é que ainda são, né? Mas a Ferrari teve algo com nesse período do Schumacher que eles não têm depois disso, que é estabilidade interna, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, as principais equipes do grid hoje, né? Olha, desde a reestruturação da McLaren, é comandada pelo Zac Brown e o André Stella. Isso não muda, né? Independente do que vem acontecendo, teve anos bons, ruins, mas é esses caras. Aí a gente tem, por exemplo, a Mercedes. É o Toto Wolff e os engenheiros lá, né? É o James Ellison, né? Tem mais um que veio da Ferrari, né? Mas que já vou citar aqui também. Mas eu vou deixar guardado aqui, né? Na verdade, eu esqueci o nome dele, eu posso pesquisar enquanto isso. Mas o que acontece, né? A gente tem a Ferrari, né? Ela. Para pra pensar, o Christian Horner também, né? Foi o chefe da equipe por 20 anos na Red Bull, só agora que saiu, né? Então, assim, demorou muito tempo até a Red Bull tomar a decisão de, ó, temos que tirar o Christian Horner, né? Então, essa estabilidade é importante em grandes equipes. Ela vai ser menos frequente nas equipes menores, né? Por motivos óbvios, mas nas equipes grandes você tem a tendência de ter essa confiança, né? Nos chefes de equipe, etc. E a Ferrari, ela se desmontou muito rápido após a saída do Schumacher, no aspecto de que, assim, não demorou muito. O Ross Brown, ele ficou para 2007 e 2008 ele já estava na Honda, né? Que já estava fazendo o processo de compra, ele quis criar a própria equipe e fez a Brown GP, que depois se tornou a Mercedes, né? O Jean Todt resolveu virar presidente da FIA, né? E aí a gente teve o Rory Byrne, para quem sabe, ele aposentou em 2004, 2005 ele ainda trabalhava como consultor, e aí foi o Aldo Costa, o chefe dos projetos da Ferrari, a partir da temporada de 2005, né? E assim, a gente teve essas saídas que foram chaves para a equipe, né? Mas ainda tinha grandes pilotos, ainda tínhamos um excelente projetista de carros, né? Aldo Costa projetou os carros de 2007 e 2008, né? São excelentes carros, né? Obras-primas em termos de engenharia aerodinâmica, né? E aí o que acontece, né? A Ferrari tem um 2009 ruim, mudança de regulamento, isso poderia acontecer. A própria McLaren teve um ano bem horroroso, né? E aí, em 2010, a Ferrari tem um carro que pôde disputar o título, né? Tipo, o Fernando Alonso teve próximo do título, então dá pra falar que o carro é ruim? Ninguém vai lutar por um título com um carro horroroso, entende? De alguma maneira esse carro tem qualidade, né?
E aí, 2011, o que acontece? O carro da Ferrari começa a temporada um pouco abaixo, no meio do ano o Aldo Costa é demitido. Tipo, ele construiu, tipo assim, o carro de 2006, ganhou 9 corridas, ele construiu o carro de 2007, que acho que também ganhou 9 corridas, em 2008, se não me engano, também acho que ganhou algo semelhante, né, com o Massa acho que ganhou 6 corridas, o Raikkonen 3. Então assim, em 3 anos, eles tiveram ali 27 vitórias, né. Esse cara projetou o carro também de 2010, que ganhou 5 corridas, né. Em um desses anos a Ferrari fez uma tranqueira, só 2009, mas ali é compreensível mudança de regulamento, né? E assim, todo mundo se embananou. A BMW caiu muito mais que a Ferrari, etc. A McLaren fez um carro pior do que o da Ferrari. Então, assim, a questão que a gente coloca é: o cara teve um ano mais ou menos ali, né? Tipo, 2000 eu não acho que o carro da Ferrari era essa desgraça toda, né? Eu, inclusive, acho que o carro de 2011, né? Ele era melhor do que o de 2012. Aqui em 2012, o carro da Red Bull caiu, né? Aquela mudança de regulamento, etc. A McLaren quebrava demais, né? Porque, assim, né? Em termos de desempenho, o carro da Ferrari de 2012 não era grande coisa, não. A questão é: demitiram um projetista que foi fundamental na época do Schumacher, foi o cara ser o braço direito do Rory Byrne, um dos maiores projetistas da história. O próprio Aldo Costa, ele pode ser até considerado o maior engenheiro aerodinâmico da história da Fórmula 1, não acho exagero, né? Ele não é um cara de holofote igual o Newey, que tá presente lá mais à frente, o tempo todo nos computadores, etc, né? Mas, assim, é um cara que tá nesse calibre, né? Ferrari demitiu o cara. E aonde o cara foi? Pra Mercedes. Aí não é chocante, né? Que a Mercedes, a partir do momento que contrata o cara, em 2013, não comece a vencer? A Mercedes começou a vencer. E aí a gente tem a situação, né? Que assim, a Ferrari faz um carro em 2012, o Alonso tira o leitinho de pedra dele lá, disputa o título, mas não ganha. Que eu acho que era o mais justo pelo carro, né? Pelo piloto, o Alonso merecia mais aquele título que o Vettel. Mas vai lá. Aí 2013 o carro não é bom, né? Tipo, é assim, ok, né? No nível 2011, né? Em 2014 o carro é uma desgraça, né? Aquele carro, o FT14, né? É um dos piores carros que eu vi na minha vida, tipo assim, de equipe grande. É até assustador pensar que esse carro, né? Ele basicamente quase venceu uma corrida na Hungria com o Alonso. Mas quanto com o Alonso era brilhante, né? Mas o que acontece, né? E a partir de 2014, o Simone Resta começou a virar o novo chefe, né, de aerodinâmica, né? E foi a partir da gestão do Maurizio Arrivabene. E ele projetou ótimos carros, né? 4 carros muito bons, a meu ver, né? Tipo, é que assim, 2015 e 2016, eu acho esses carros da Ferrari muito bons. Tanto o carro de 2015, que ficou mais notório pelas vitórias que teve, mas há de se ressaltar que o carro de 2016 ele ficou muito mais próximo da Mercedes do que o carro de 2015, né? Que o Vettel, tipo assim, é que a Red Bull se aproximou mais também, né? O carro do Adrian Newey entrou ali no meio, né? Que a Red Bull em 2015 ela foi muito fraca. Mas assim, o carro de 2016 da Ferrari era muito bom também. E esse cara, o Simone Resta, desenhou os carros de 2017 e 2018. Que são os melhores carros que a Ferrari, a meu ver, fez depois de 2007 e 2008, que ainda era os carros herança ali do Aldo Costa, da era da Ferrari, com Schumacher, etc, né? E aí a gente pensa, né? Pô, o cara é bom, né? Tipo, olha o carro de 2018 da Ferrari, bateu de frente com a Mercedes, né? Esse cara aí vai virar o chefe do departamento de engenharia? Não, ele vai pra Mercedes. Por quê? O Mattia Binotto virou o chefe, né? Trocaram o Arrivabene, né? Aí fizeram uma reestruturação e a Mercedes foi lá e contratou o cara. A Ferrari não fez nada para sustentar o cara que criou o primeiro carro que bateu de frente com a Mercedes, né? Foi o carro de 2017 e 2018. Esses carros foram os primeiros a ameaçar o domínio da Mercedes na era híbrida. Então, assim, aí você pensa, tá, aí vai ter um novo chefe de equipe, Mattia Binotto, né? Aí em 2019 o carro é uma desgraça. Aí o carro tem que ser feito do zero, né? Porque mudança aerodinâmica, aerofólio grande, asas mais simplificadas, né? E o carro foi uma tiriça, né? Tipo, ele só tinha um motor legal. É por isso que ganhou corrida, não é porque o carro tinha qualidade, ele era bom. O carro tinha um motor que tinha mais potência do que os outros, né? E aí a gente viu isso em Monza, né? O Hamilton com DRS aberto e não passava o cara. Aí 2020 o carro era aquela porcaria. 2021 melhorou, 2022 o regulamento de efeito solo criou um carro legal, etc, mas não soube desenvolver. Teve uma plataforma inicial boa, mas não conseguiu ir para frente. Aí trocou o chefe de equipe de novo, né? Colocou o Frederic Vasseur. Então, assim, você vê a Ferrari, né? Tipo assim, se não me engano, foi Ross Brown, aí virou acho que o André Stella, acho que foi o Stella o primeiro chefe de equipe, né? Aí depois o Arrivabene, aí vem o Mattia Binotto, o Vasseur. Assim, não tem estabilidade interna. E assim, mesmo quando você tem anos bons, né? Os caras vão embora. A Ferrari não consegue segurar os caras, não dá um aumento, não, fica aqui. Tipo, não conseguem fazer isso. Esse é o ponto, não é a estrutura
Que a Mercedes perde o Aldo Costa a partir de 2018, ele vira consultor a partir de 2019, etc. E eles pegam o projetista da Ferrari, né? Tipo, pô, esse cara fez o carro e começou a bater de frente com a gente. Vamos contratar o cara e pronto. É assim que funciona. Entende? Aí a gente fica perguntando, nossa, por que a Ferrari não é campeã há tanto tempo? Porque não tem liderança, né? E é muito absurdo pensar isso, né? Tipo, a gente teve lá aquele grupo, né, liderado pelo Schumacher, etc. Um piloto teve que assumir as rédeas da situação, porque parece isso, né? Parece que o cara era o líder, né? Tipo, tem até, tipo, teoria da conspiração, né, de que o Luca de Montezemolo tava com medo do Schumacher ter cada vez mais poder dentro da Ferrari e por isso que quis forçar meio que a aposentadoria em 2006. Eu não acredito nisso. Eu não acho que, tipo, o cara tá ganhando título atrás de título e vai abrir mão de um campeão igual o Schumacher, né? Entende? Tipo, se ele não ganhou 2006, tipo, pra mim, assim, se o Schumacher tivesse ficado 2007, 2008, ele ganhava aqueles campeonatos que foram lendários, né? Tipo, equilíbrio, etc., com o pé nas costas. Você acha que ele ia sofrer pra ganhar aqueles campeonatos? Não ia. Tipo, a questão que eu coloco é, ele era o líder, né? Tipo, ele tinha lá uma estrutura, uma organização como líder, ele tinha estabilidade, ele bancava e ninguém ia dizer não pro cara. Não tem ninguém assim na Ferrari hoje, né? Tipo, e eu não acho que o Leclerc ou o Hamilton vai fazer isso, mas a verdade é que, assim, a Ferrari hoje é uma equipe sem liderança em todos os aspectos, né? Eu acho que o melhor período da Ferrari nesse tempo todo, né, é do Arrivabene, porque ele é o mais próximo que a Ferrari teve de um líder ali. Pra mim é isso. Eu acho que o Arrivabene pode ter seus problemas, pode ter ali algumas dificuldades, né? Mas ele foi o mais próximo que a Ferrari teve de um líder, né? Tipo, você vê o sentido de como a equipe é organizada, tipo assim, tipo, não que ela não tenha cometido falhas nesse período, é claro que cometeu, né? Mas ainda assim, né, tipo, é impressionante, né? Tipo, o Arrivabene, acho que colocou lá o Iñaki Rueda como cara das estratégias, né? E ele foi, boa parte, responsável por muitas estratégias ruins. Em 2016, pra mim, eles não ganharam corrida porque muita estratégia ruim, porque teve corrida que dava, né? Então, assim, olhar pra Ferrari hoje, né? E pensar assim, quando será que eles vão conseguir recuperar o caminho das vitórias e dos títulos, né? Dá pra saber. Essa é a verdade, né? Tipo, é impressionante, né? E aí eu tenho que passar aqui também até o tweet de um amigo no Twitter, eu não conheço pessoalmente, né? Mas o Pedro, né? Que a gente troca mensagens, conheceu muito por causa da Fórmula 1, né? Aí, Ferrari e Schumacher, né? Tipo, antes dele foram 104 vitórias em 563 GPs, 18% de aproveitamento. Aproveitamento, quer dizer, né? Assassinei o português aqui, né? Durante ele, 87 vitórias, 72 dele, em 180 GPs, 48% de aproveitamento, 40% só dele, né? Tipo, em todo o período da Ferrari, 40% das vitórias da Fórmula 1 foram do Schumacher, né? E aí, depois dele, 56 vitórias em 381 GPs, 14% de aproveitamento, mais baixo do que antes dele, né? E aí ele pergunta, né? Porque como é que esse cara não tem uma estátua em Maranello? É uma pergunta que eu faço também, né? Tipo, já era hora de nomear a fábrica pro nome de Schumacher mesmo, né? Porque é impressionante, né? Desde que ele assumiu a equipe, só um título, não foi dele, entende? É tipo, só o do Raikkonen em 2007, a verdade seja dita, né? Ganharam aquele título porque o Hamilton vacilou no final. Tipo, que a McLaren lá ficou numa guerra interna muito ruim e o Raikkonen se aproveitou. Mérito do Raikkonen. Pra mim é justo que o Raikkonen seja um campeão mundial de Fórmula 1, ele merece isso, né? Mas é impressionante, né? Tipo, a Ferrari como estrutura, como equipe, ela é extremamente falha, né? E é por isso que a gente vê números tão decepcionantes, né? E como eu disse, né? Tipo, 19 anos depois, eles não, com os dois pilotos, não superaram o número de vitórias que o alemão teve lá. E assim, tá longe, né? 16 vitórias, né? Tipo, eles não ganharam corridas esse ano. Ano passado foram quantas vitórias, né? Tipo, em 2024? 6? 5, né? Tipo, aí a pergunta que cai é isso. Não é quando eles vão ser campeões de novo. A verdade eu não acho que está próximo. Inclusive, a gente tá tendo uns rumores ali. A Red Bull que tá super preocupada, parece que a Ford achou o motor, né? Achou ali um motor interessante, parece que tá promissor. Tudo é especulação do momento. Nada se fala da Ferrari. A única notícia que eu vi da Ferrari, eu achei até ela cômica, né? De que a Ferrari contratou muitos dos engenheiros da Renault, né? Porque é a Renault que faz os motores da Alpine, né? E assim, né? A Renault ela fracassou, né? Era híbrida, tem o pior motor da Fórmula 1 hoje, né? E aí eles estavam fazendo o projeto deles e abandonaram. A Alpine vai ter motores Mercedes ano que vem. Aí os engenheiros da Renault, só que eles falaram que estavam mais avançados em relação ao motor deles desse ano, 2026 do que a Ferrari. Aí você fica pensando, né? Tipo, cara, essa é a única notícia que eu tenho do motor da Ferrari. Nada se fala.
Então, inclusive, sendo muito pessimistas, etc. Talvez pode ser jogada demais, mas assim, eu não consigo cair no blefe da Ferrari. Alguém cai no blefe da Ferrari do Vassou? Então, assim, quando que eles vão alcançar essas 72 vitórias? Essa é a verdade. Do jeito que tá as coisas, eu acho que vai demorar. Eu não acho que vai ser um negócio rápido, não. Então, é surreal. É uma pena porque eu tenho, assim, eu gosto muito do Charles Leclerc, o Lewis Hamilton também é um piloto, assim, histórico, e os caras estão nas mãos de uma equipe que a estrutura é extremamente falha, né? Em que as tradições, elas subvertem o padrão de eficiência que uma equipe de Fórmula 1 deveria ter. A Ferrari não tem um projeto, essa é a verdade. Não há um projeto sério ali. Quando teve o Schumacher ali, teve alguém, acho que dedicado, esforçado, e montar ali uma equipe realmente com um projeto e eficiente, né? Mas foi no instalar de dedos todo esse projeto, toda essa eficiência desapareceu, né? Tipo, porque as fundações ali que eles deixaram, né? Todos foram embora em pouquíssimo tempo. Em 5 anos, todos os membros que montaram aquela Ferrari vencedora já tinham ido embora. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.